O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, clamando e blamando a quem possa tragar. O propósito de fé de 52 dias tem mostrado para muitos de nós que é possível romper, é possível viver o impossível por intermédio dessa mudança de espírito. Porque quantos vivem assim? Deixa a vida me levar, não é? Seja o que Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar certo. Deus quer. Só que a Bíblia nos ensina a estar alinhado com quem? Com Deus. Se Deus quiser e eu não quiser, aquilo não vai acontecer. Porque é uma parceria, é uma unidade. Deus espera um alinhamento. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por esse dia. Obrigado por esta oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos concebeu de poder chegar aqui, de poder estar respirando, tendo autonomia para fazer tudo aquilo que fizemos. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque eu sei que a obra do Senhor em nós, ela é plena, ela é completa. E nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos por tudo aquilo, Senhor, que podemos ver, que podemos sentir, e agradecemos até mesmo aquilo, Senhor, que não vemos, que são os livramentos, que é a proteção, que é o cuidado, porque nós vivemos tantas situações que nós não temos a dimensão, meu Deus, do quanto o Senhor cuidou, livrou, protegeu, honrou, zelou, para que não fôssemos atingidos, meu Deus, por aquela doença, por aquela enfermidade, meu Deus, por aquele acidente, por aquele assalto, meu Deus, ou por tantas outras coisas que são armadas e projetadas pelo inimigo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, e não agindo diferente, nós pedimos perdão. Perdão por todos os nossos erros. Perdão por todas as nossas falhas, atitudes, pensamentos, tudo aquilo que fizemos, Senhor, inconsciente, tem misericórdia, ou até mesmo aquilo que fizemos consciente, Senhor, tem misericórdia e passa com teu sangue, nos limpa, nos purifica, nos santifica, com a tua unção, com a tua presença. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que uma pessoa pode até ter, meu Deus, conhecimento, capacidade, habilidade, talento, meu Deus, e tantas outras coisas que poderia dar a ela, meu Deus, um destaque, uma nobreza, ou, meu Deus, colocá-la em um lugar alto. Mas se o Senhor não estiver, se a presença do Senhor não estiver, é em vão tudo aquilo. É em vão, Senhor, toda essa construção. É em vão, meu Deus, tudo aquilo que ela talvez tem visto, meu Deus, como algo sólido ou como algo de valor. A coisa mais importante, meu Deus, que nós temos, meu Pai, é a tua presença, é a certeza da nossa salvação, é saber que o Senhor cuida de nós, é saber que o Senhor está guardando a nossa vida, é saber, meu Deus, que o Senhor tem nos protegido, é saber, Senhor, que o Senhor tem nos livrado, meu Pai, de todo mal, de toda cilada, de todo ataque, meu Deus, porque está escrito, Senhor, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, meu Deus, guardando, cuidando, protegendo, livrando, meu Deus, de todo mal, e eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por isso, e eu peço que o Senhor, meu Pai, nos ajude a entender ainda mais a tua palavra,
nos ajude a discernir de forma revelada, meu Deus, para que o nosso nível, meu Pai, espiritual cresça, para que a nossa sensibilidade ao mundo espiritual cresça, para que o nosso discernimento, as coisas espirituais cresçam, para que nós, meu Deus, venhamos ter, meu Pai, a maturidade, meu Deus, e vivermos, meu Pai, de acordo com a Tua palavra, Senhor, não sendo meninos, imaturos, inconstantes, insensatos, não, meu Deus, mas que possamos carregar, meu Deus, essa unção, esse poder, essa autoridade, meu Deus, que vem do Senhor. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a romper, Senhor, nos ajuda a romper com situações, meu Deus, que tem nos limitado, nos ajuda a romper, Senhor, com situações que têm lutado, meu Deus, para nos diminuir, nos achatar. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, nos ajuda a ver o que não estamos vendo, nos ajuda a entender o que não estamos entendendo, nos ajuda, Senhor, a discernir aquilo que talvez, meu Deus, não estamos conseguindo, não estamos tendo, meu Deus, a dimensão. Eu peço a Deus, Espírito Santo, meu Pai, nós estamos no 47º dia do propósito de fé de 52 dias, meu Deus, nós estamos na reta final, meu Deus, nós já estamos, meu Pai, para concluir esse propósito, meu Deus, e nós não aceitamos, meu Pai, finalizar, Senhor, esse propósito, essa caminhada, meu Deus, sem ver a glória do Senhor. E eu peço a Deus, ajuda, Senhor, ajuda, meu Deus, ajuda, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Não permita, Senhor, que venhamos parar, negligenciar, abaixar as nossas mãos, retroceder, meu Deus, se colocar numa condição, meu Deus, de uma mentalidade reprovável, meu Deus, se colocar numa condição, Senhor, daquele que parou, daquele que desistiu, daquele que se entregou, daquele que cedeu à pressão, daquele que cedeu ao ataque, daquele que cedeu à afronta. Não, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, para buscar do Senhor essa unção, esse poder, meu Deus, como os heróis da fé, que da fraqueza tiraram força, que na batalha se esforçaram, no dia mais difícil romperam, no dia mais desafiador foram usados, no dia mais desafiador, meu Deus, foram cheios da Tua glória, e não retrocederam na mente, não murmuraram, não questionaram, meu Deus, não fizeram planos de derrota, meu Deus, mas avançaram, Senhor. E eu peço a Deus, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a atingirmos esse nível de agressividade na fé, e sermos intensos naquilo que precisamos ser, diante do Senhor, diante da Tua palavra. Meu Pai, quando nós vemos a passagem do Senhor Jesus, quando Ele foi tentado a se distrair, a retroceder, a parar. Ele usou a palavra, não teve nada, não teve uma estratégia, não teve nada de ali, não, foi a palavra estava dentro dele. Nos ajuda, Senhor, a viver assim. O próprio Senhor Jesus mostrou para cada um de nós como devemos viver, e eu peço, se em algum momento, talvez não estamos entendendo, compreendendo, ou tendo essa dimensão, essa profundidade, nos ajuda a ver, para que possamos romper e tirar toda, meu Deus, toda a tampa, todo o teto, meu Pai, todas as situações que estão ali, meu Deus, para impedir esse crescimento. Nos ajuda. Nós pedimos ao Senhor nesta noite unção, poder, direção. Fale conosco, meu Deus, que nós possamos sair daqui assim como aquelas pessoas que foram e que seguiram o Senhor, que perseguiram o Senhor naquele sermão da montanha, aqueles que foram,
meu Pai, naquela, meu Deus, multiplicação de pães e peixe, e o Senhor não permitiu que eles voltassem com as mãos vazias, nem com fome, nem com sede, nem com nenhuma necessidade. E eu peço a Deus que todos possam sair daqui saciados, cheios do teu poder, e que a tua glória se manifeste de forma poderosa na vida do teu povo, em nome de Jesus. Assuma o controle dessa reunião, dirija, conduza, e que todos nós possamos sair daqui fortalecidos, renovados, cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. Diga: Deus tem um vinho novo para mim. Diga: e eu creio nisso. Diga: e eu tenho a certeza, o melhor Ele reservou para o final, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. Deus abençoe a todos. Feliz em vê-los comprometidos, buscando e dando a resposta certa. Bispo, qual é a resposta? Eu quero que você repita comigo. Eu não posso parar. Eu não vou parar. Eu estou comprometido com a restauração da minha vida. Essa é a resposta. Você vê que durante todo o propósito, 52 dias, o que nós, eu ainda falava isso hoje, são 3 coisas. O propósito de fé de 52 dias, ele se resume em 3 coisas básicas, importantes, que definem tudo para todos nós. Quando você viu, ouviu e viu testemunhos de pessoas que disseram assim: foi nos 52 dias. Meu casamento restaurou, foi nos 52 dias. Minha vida financeira restaurou, foi nos 52 dias. Eu fui curado, foi nos 52 dias. Como que teu coração ficou? Estou dentro. É ou não é? Eu quero isso para mim. Esse é a primeira etapa do propósito de fé de 52 dias. Você tomar uma decisão. A segunda etapa é você ter a consciência do porquê você está no propósito de fé de 52 dias. E esse é o ponto, eu penso que é um dos pontos que divide tudo. Porque esse ponto da consciência, onde Deus mostra coisas para mim e para você e todos aqueles que estão vivendo o propósito, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser ajustado, o que não está condizente com aquilo que Deus espera de você. E o terceiro e o último, eu penso que é o período mais gostoso. É o período da resistência. É onde você é atacado, bombardeado, você é ofendido, machucado, de todos os lados. E em alguns casos, propositalmente, o próprio Deus permitiu, em alguns casos, para saber de que material aquela pessoa era feita, para saber aonde estava o coração. Em outros casos, é o que nós vamos ler aqui, são os ataques espirituais que muitos sofreram desde o primeiro dia e sofrem durante todo o período do propósito. Isso está associado a muitas coisas. Uma delas, pessoas inconstantes, pessoas que abrem portas, pessoas que não são continuistas, que não têm um espírito de acabativa, sempre começam algo e não vão até o fim, não sabem o que tem no final. Ela não sabe o que tem no final. Independente. Pelo pouquinho, eu tinha que chegar em primeiro. Não dando, eu entendi, não deu para chegar em primeiro. Eu vou até o final e eu vou fazer o que eu tenho que fazer.
Eu vou dar a resposta que eu tenho que dar. Eu vou me comprometer como Deus espera que eu me comprometa. Porque muitos não fizeram aquilo que precisava ser feito. E tem gente que está literalmente convicta e certa que Deus vai fazer na sua vida. Tem pessoas que ainda estão na dúvida se Deus vai fazer ou não. Tem pessoas que ainda ficam tentando negociar, e tentando ali negociar consigo mesma um acordo, fazer uma barganha com Deus, diante de uma situação que é inegociável. Ou você entrega, ou você vai ficar aquém. A realidade é essa. E todas as entregas que uma pessoa precisa fazer em Deus, ela vai exigir dela algo que ela ainda não fez. Um ponto de rompimento que ela ainda não rompeu. E aí é o ponto aonde muitos vivem vitórias e muitos entregam aquilo que estava já às vésperas para acontecer. A bispa citou um exemplo no ano passado. Eu não vou ter todo, eu não me recordo de todos os detalhes, mas é nos Estados Unidos, uma perfuração que já estava lá há muitos anos à procura do ouro. E naquela região tinha ali muito ouro. E eles procuraram uma estrutura gigante à procura do ouro. Há muito tempo eles estavam perfurando, cavando, fazendo tudo aquilo que tinha que fazer. Chegaram num determinado ponto e falaram, não vale a pena, não encontramos nada. Eu sei que tem, mas não encontramos. O que aconteceu? Desistiram. E uma outra pessoa assumiu aquilo. Uma outra pessoa, uma outra empresa, perfurou 3 metros e encontrou a maior quantidade de ouro e ficaram bilionários. 3 metros. A pessoa perfurou, vai saber quantos metros, quantos quilômetros de profundidade, ou o quanto de investimento que fizeram, e faltava apenas uma película para romper a esfera daquilo que eles estavam esperando, daquilo que eles inicialmente estavam empolgados para viver. E por uma pequena 3 metros, os demais encontraram ouro. E ainda disseram, nunca foi tão fácil encontrar tanto ouro assim. Nunca foi tão fácil. Mas olha o que a Bíblia diz, e isso aqui é riquíssimo. Aqui em Neemias 6, eu acredito que você leu, que você fez o teu dever de casa, então você deve ter lido o livro de Neemias inteiro, então você vai entender muito bem o que eu vou mostrar aqui. Em Neemias 6, eu vou ler do 1 ao 6, diz assim, do 1 ao 5, melhor dizendo. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam, que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados, na planície de Ono. Eles, contudo, repita assim comigo, eles, contudo, estavam tramando fazer o quê? Por que é importante você
viver uma vida de oração. Por que é importante você ter a prática da leitura diária da Bíblia e viver uma vida constante em vigilância, para você ter o discernimento das coisas espirituais? Você ter a percepção quando existe algo que está sendo criado pelo diabo para te prejudicar. Se eu perguntar aqui, quantos aqui fecharam um negócio, entraram numa negociação, fecharam um contrato, se envolveram com algo e quando foram ver, estavam sendo enganados, lesados e prejudicados? Tem alguém aqui que estava assim? Alguém aqui já viveu isso? Qualquer coisa, já viveu? Você falou, puxa, errei. Não é assim? Puxa. Qual que é a sensação que você tem? Lá, você não lembra? Bem que alguma coisa lá dentro, não é assim? Me falava sobre isso. Você sentia aquilo dentro. Mas o discernimento espiritual na vida de muitos de nós, em momentos como esses, nos levou a colher resultados totalmente ruins, podres, por conta desse discernimento. E quando você lê a Bíblia, quando você vive uma vida de oração, você tem sensibilidade e o Senhor mostra a você, Ele não te dá paz. Sabe quando você vai fechar um negócio? Você tenta aí dá errado um documento, não é assim? Falta um papel, falta uma assinatura, aí tem que buscar isso, aí tem que fazer aquilo, está muito complicado, tá ficando inviável aquilo, tem vários sinais ali, apontando para você. Só que muitos faltam o discernimento, a percepção do mundo espiritual, e não conseguem entender aquilo. E acabam cedendo, se entregando, se envolvendo com coisas que literalmente veio para roubá-la. Você vê que, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Olha que coisa interessante. Em que parte da obra eles estavam? No final. No acabamento da obra. Na finalização da obra. E o inimigo estava planejando, arquitetando, porque durante todo o processo de restauração eles sofreram ataques, mas não com essa proporção, ao ponto de querer intimidá-los, afrontá-los. Mas eles não cederam. Neemias não cedeu, porque ele sabia e ele seguia a direção de Deus. E você tem que ter esse discernimento. Nós já percorremos 47 dias do propósito. E foram dias desafiadores. É ou não é? Dias desafiadores. E quando você fala assim, não, mas está muito puxado, porque não dá para eu viver o propósito desse jeito, porque olha, é muito intenso. É mesmo, 52 dias, está na Bíblia, eu me propus a isso. Eu me propus a isso. Eu me coloquei nessa condição, eu entendi, eu li a história, eu sei como que funciona, eu sei as guerras, os enfrentamentos que eu vou ter que passar. Eu sei. Os baques, os ataques, as afrontas e tudo aquilo que o diabo tentar fazer, eu estou ali, atento. Houveram dias que eles estavam sem dormir, sem comer, sem tomar banho, ali em alerta, porque o diabo estava ali, lutando para fazer com que eles desistissem daquilo que Deus tinha com eles. Aquele grande projeto. Por isso,
Enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Repita comigo: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por quê? Essa tem que ser a pergunta que você tem que fazer. Quando o mal, quando o diabo, quando situações forem criadas para tentar tirar você daquilo que Deus quer que você esteja. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Olha que coisa, essa passagem aqui nos faz lembrar de Sansão e Dalila, não é? Lembra? Ela veio sutil, não conseguiu. Veio sutil, não conseguiu. Veio sutil, não conseguiu. Chegou uma hora, o que aconteceu? Ele cedeu. Ele se entregou. E aqui é o que o diabo faz. Ele vem de uma forma sutil. Só que olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Você vê que ele age de uma forma que talvez muitos ainda não tiveram essa percepção. Ele vai atacar, ele vai ferir. Não é no ponto que você está esperando, que você está ali, talvez preparado, pronto, me fortaleci. Todos os muros, todas as fortalezas dessa região, os muros, as portas, todos os umbrais estão todos fortalecidos. Eu sei que aqui ele não vai atacar. Onde você acha que ele vai atacar? Aonde você acha que ele vai atacar? No ponto mais fraco. E talvez é onde muitos não estão percebendo. Ele vai vir, ele vai atacar no ponto onde muitos não estão esperando. Você não já viveu algo que você diz assim, poxa, por essa eu não esperava? Já aconteceu com alguém aqui? Você fala, poxa, por essa eu não esperava. E agora? Por essa eu não esperava. Pois bem, o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, clamando e blamando a quem possa tragar. O propósito de fé dos 52 dias tem mostrado para muitos de nós que é possível romper, é possível viver o impossível por intermédio dessa mudança de espírito. Porque quantos vivem assim? Deixa a vida me levar, não é? Seja o que Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar certo. Deus quer. Só que a Bíblia nos ensina a estar alinhado com quem? Com Deus. Se Deus quiser e eu não quiser, aquilo não vai acontecer. Porque é uma parceria, é uma unidade. Deus espera um alinhamento. Ele quer. Você que é pai, você que é mãe, por mais que o seu filho tenha tido um comportamento rebelde com você, ou tenha desobedecido, ou tenha feito algo que tenha te desagradado muito, quando ele tem uma necessidade, você solta uma cobra atrás dele? Vou soltar uma serpente. Vou soltar uma cobra rei atrás dele, é isso? Uma serpente venenosa, áspera. Você vai ver, garoto, garota, por mais que ele tenha feito, você não consegue. Tem muitos pais, mães, que colocam de castigo e dá um tempinho, aquela criança com aquela habilidade toda poderosa, né, que nasce assim, e tem que ser controlada. Por isso que a Bíblia ensina que a criança tem que tirar a loucura da criança com a vara. Porque desde pequena ela vem com aquele senso de manipulação, não é? Ela quer como que é? Fala diferente, não é? Mais docinho, mais educado, papai, mamãe, senhor, senhora.
limpou o quarto, arrumou a cama, escovou os dentes, separou o material para a escola, já arrumou o lanche, está trocado, está quietinho, não fez bagunça. Você falou, o que aconteceu aí? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa, tem um interesse em comum e não é normal. Esse não é o padrão, não é assim? Não estou dizendo que você não acredita. Não estou dizendo que você não ore por isso. Não é isso. Eu falo, a minha filha, se eu colocar ela sentada aqui, dá 2 minutos. Só se eu passar um durex no braço dela aqui, para ela ficar sentada aqui. Ela vai ficar inquieta, para lá e para cá. Tem criança que fica. Eu conheço a minha. Eu conheço. Então, se ela estiver quietinha ali, alguma coisa aconteceu, alguém prometeu algo, ou ela está querendo alguma coisa, e algo ali, ou aquilo está prendendo muito a atenção dela. Caso contrário, ela vai ficar de um jeito, do outro, deita, dorme, mexe, marcha, até ela ganhar o espaço e entender que ela pode fazer alguma coisa ali. E isso é algo que o mundo espiritual mostra claramente para mim e para você. Só que olha a postura de Neemias. Você tem tido essa postura? Quantas vezes você talvez já foi ofendido, atacado, ferido, machucado? Alguém feriu você? Você não já viu aquelas expressões? Alguém fere alguém, agride alguém verbalmente, aquela pessoa falou, para, não é assim? Para, deixa eu quieto, não é? Aí a pessoa vem, chega uma hora que a outra pessoa faz o quê? Ela estoura. Ela não suporta. E isso é o que o diabo faz. Só que, repita assim comigo, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Isso eu acredito que responde muitas coisas aqui para você neste momento. O homem natural não compreende as coisas espirituais. E eu me torno espiritual quando eu leio, quando eu oro, quando eu busco, quando eu coloco em prática as direções que o Senhor deu a mim. Eu recebo essa porção sobre a minha vida. Eu recebo essa porção. Porque o propósito de fé de 52 dias, ele é assim, ó. Você está me vendo aqui agora? Está me vendo? Aqui é 10%, não é? Não é 10%? Não é assim que nós aprendemos? 90% é no privado? Então vamos lá. Você está me vendo? Vamos lá. Então, digamos que você está me vendo? Não? Você está vendo o que eu estou fazendo aqui atrás? Não? Se eu estou com a mão levantada, com a mão abaixada, de joelho, deitado, você está me vendo? Não? Quem está me vendo aqui atrás? Quem me vê ali atrás? Só Deus? Só Deus me vê? O mundo espiritual me vê. Deus e o diabo, o mundo espiritual me vê. Só que muitas pessoas não têm a noção da gravidade desse perigo na vida. Não adianta você ter ali, Deus tem um chamado, um propósito comigo. Se Deus tem um propósito com você, você tem que viver intenso em Deus. Seja na frente de pessoas, seja no oculto, seja no privado, seja em qualquer outro lugar. Você tem que ser a mesma pessoa. Porque não adianta você querer se achar o Todo-Poderoso, cheio de unção, de poder, sendo que você não faz o que tem que ser feito. Quantas pessoas pararam de ler a Bíblia? Quantas pessoas pararam de orar? Quantas pessoas deixaram de fazer aquilo que é preciso ser feito em Deus? E quando a tentação vem, o ataque vem, ele não sabe, bispo, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, aconteceu algo, e aí precisa de uma liderança para olhar e ver, isso aqui é espiritual. Ela não vê. Por que ela não vê? Ela não se reveste, ela não dá condição a Deus, ela não busca, ela não tem a percepção.
ela não tem o discernimento. A bispa nos ensina isso, e há muitos anos, desde a primeira oração que ela fez um trabalho mostrando para nós sobre isso. E eu sempre tive isso, mas não tinha esse entendimento. Não tinha esse entendimento. Então, quando você vai em determinados lugares, às vezes você sente a opressão daquele lugar. É ou não é? Você chegou em algum lugar, não está frio, você arrepia dos pés à cabeça, você fala, o que é isso? Não está quente, o que é isso? Opressão, é um mundo espiritual. Você vai para um lugar, um hotel, você vai viajar, chega a um determinado lugar, você ganha algo, você compra algo, você pega algo. Está ali, aquela carga, aquilo vem. Eu consagro tudo. Se eu vou comer em um lugar, eu consagro, eu abençoo. Se eu vou beber uma água, eu consagro. Se eu vou comprar um chiclete, eu consagro. Se é uma bala, eu consagro. Eu não sei de onde veio. Eu não sei de onde veio, qual a origem daquilo. Quando eu entro em um determinado lugar, quando eu vou em um lugar e eu tenho ali aquela percepção, eu já repreendo, eu quebro aquilo. Mas isso é você investir na sua vida espiritual para você ter esse discernimento. Porque muitos estão sendo achatados pelo diabo de uma forma sutil e não têm percebido. E acham que aquilo é Deus. Não, é no tempo de Deus. Tem coisas que não é no tempo de Deus, é o diabo que está travando. Você está conseguindo entender? É o diabo que está travando. Não é Deus, não. Deus sabe todas as coisas. É isso mesmo, Ele sabe todas as coisas. Por isso que Ele não te abençoou. Por isso que Ele não honrou muitas pessoas. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem é você atrás desse painel. Ele sabe quem é você atrás do painel. Ele sabe quem é você no oculto. Ele sabe quem é você no momento que você está sozinho. Ele sabe. O mundo espiritual sabe. E tem pessoas dizendo, em nome de Jesus todo mal sai. Em nome de Jesus sai. Lembra dos 7 filhos de Seva? Lembra? Eles foram expulsar um demônio. Foram uma surra. E saíram nus. Porque o demônio disse, olha, eu conheço o Deus que Paulo prega, mas o Deus de vocês, quem é? Levaram uma surra. E saíram sem roupa. Levaram uma surra. Mundo espiritual. Tem gente brincando com coisa séria. E esse é um ponto que eu penso que é um ponto importantíssimo, porque é um momento que muitas pessoas estão sendo provadas. Estão sendo levadas a um limite e uma resistência. E tem resistências, olha que coisa. Quando é algo que Deus está levando você a entregar algo, você a romper, você abandonar, você parar com aquilo, você vai ter uma graça, um favor para fazer aquilo, você vai ter ali uma disposição e Deus vai te levar e Ele vai te honrar por intermédio daquilo. Quando é algo espiritual, você luta e você ali não tem aquilo que você precisa, você tenta, você não consegue, até o ponto dele fazer você o quê? Desistir. Eu não consigo, não dá, já tentei. Você certamente já deve ter ouvido assim, você tem que orar, mas eu estou orando. Espera um pouquinho, então a oração não tem efeito. A oração não tem efeito. O resultado da sua oração não muda nada no mundo espiritual. A sua oração não tem agredido o mundo espiritual e não tem trazido impacto nenhum, poder nenhum, autoridade alguma. Se isso está acontecendo, tem algo errado em você. Você não pode aceitar. Eu expulsei o mal, a opressão continua. Eu repreendi aquele demônio, aquele mal continua. Eu expulsei isso continua. E eu sei que isso é espiritual. E se você sabe, expulsa, o mal não sai. Aonde está o problema? Aonde está o erro? É só você olhar para você. Porque esse poder
essa autoridade. A Bíblia diz lá em Marcos 16, se eu não me engano, 17. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios e falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Em nome de quem? De Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome, ele é poder na vida daquele que está revestido. Por que que você vê, você pode estar em um dia ou outro mais cansado, mas a sua vida espiritual, ela não pode ser afetada pelaquela questão física. Você está entendendo ou não? Não, eu não vou orar, eu estou cansado. Não, eu não vou buscar, porque eu isso. Espera um pouquinho. Quando você é espiritual, você tem a necessidade daquilo. Você tem a necessidade de agradar a Deus e cumprir com a palavra. Porque você precisa. 4 vezes. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, em todas elas dei a mesma resposta. Você tem dado a mesma resposta? Não, eu não vou parar. Não, eu não vou descer. Não, eu não vou resistir. Não, opa, não dá, ele não vai. Não adianta a gente insistir com ele. Temos que criar alguma outra coisa. Temos que fazer alguma outra coisa. Pois bem, façam, porque eu não vou descer. Eu não vou negociar. Eu não vou negociar. Eu vou insistir nisso aqui. Repita assim comigo. Mas também é o tempo em que os ataques se intensificam. Eu preciso me revestir de poder, de autoridade, para suportar. Você precisa. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quem? Quem que levou mesmo? Foi pelo Espírito. A ser tentado por quem? Espera aí, mas vamos lá. Você consegue entender isso ou não? Então foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos lá, próximo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Teve gente que falou assim, bispo, só de pensar em jejum já me deu fome. Quanto mais 40 dias e 40 noites. 3. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, ele desistiu, o diabo? Ele não desistiu, presta atenção. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, olha só, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo também conhece a Bíblia ou não? Conhece pouco ou muito? Vamos lá. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus.
Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Isso aqui, repita comigo, então, o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Tem pessoas que os anjos não conseguem vir e servi-la, porque ela cede antes. Sabe qual que é a imagem que eu tive por muitos anos do diabo? Eu lembro da minha mãe orar, quando eu era pequeno, não me recordo a idade que eu tinha, mas eu lembro da minha mãe orar e ela falar assim: chifrudo Satanás, sai da minha casa. E eu ouvi aquilo. Então, a imagem que eu tive do diabo, por muito, não que ele não seja, chifrudo, então era aquela imagem que eu tinha. Só que olha que coisa interessante, quando o diabo vem para agir na vida de uma pessoa, ele vem de uma forma muito bonita. Tem esse livro que a bispa indicou há alguns anos, a leitura, que é o livro A Divina Revelação do Inferno, da Mary Baxter. Não sei se você já leu esse livro. Nesse livro, tem algumas partes que ela fala que o diabo usa mulheres com o corpo perfeito para seduzir homens. Para seduzir. Então, com aquele jeito sensual de falar, o jeito sensual de andar, a maneira de se portar na presença daquele homem, mas aquilo é um demônio. Demônio. E aquela pessoa acha, olha esse pedaço de carne aqui, isso aqui é um demônio? Aonde? Isso aqui é obra de Deus. É. Muitos caem no pecado, na perdição. Você vê que os comerciais de cerveja, de bebida, de cigarro, eles mostram alguma coisa para você não fazer aquilo. Eles instigam você aquilo, não é? Mas quando você bebe, o que aparece no final do comercial? De cerveja? Beba com o quê? Moderação. Beba com moderação. Cientificamente é comprovado. A maioria das pessoas que bebem, quando ela passa do segundo copo, ela já não tem mais controle. Do segundo copo, ela já não tem mais controle. E normalmente, uma garrafa de cerveja, ela serve de 3 a 4 copos. E normalmente, não tomam só uma garrafa. Tomam muito mais. Só que é tão interessante isso, né? Que ele incentiva o cara a beber, o cara bebe. Se ele passa, dirige alcoolizado, ele é preso ou ele leva uma multa e ele é prejudicado. Não tem uma coisa errada aí? Você consegue entender? Poxa, eu posso ou eu não posso? Como que é? Aonde eu fico? Eu posso ou eu não posso? Quantas coisas assim? Você vê que o diabo, ele não vem de uma forma, como eu disse para você, chifrudo. Apareceu o diabo, chifrudo na minha frente. Enorme, com um chifre grande. Quem está revestido com o sangue de Jesus, ele vai olhar para aquilo e ele vai repreender o demônio. É ou não é? Ele vai repreender, ou correr. Mas quem estiver em Deus não corre. Ele repreende o mal. Mas se o diabo vier
falando bonito, com um bom terno, aquele caimento perfeito, aquele sapato, olha, impecável, brilhando, ali, aquela coisa esbelta, bonita, falando naquele tom, perfumado ali, tudo impecável. Você consegue analisar que o mal está ali, não? Você fala, bispo, olha, não temos que pensar assim das pessoas, não é? Temos que pensar assim das pessoas. Só que a Bíblia me ensina a ter o discernimento do quê? Do mundo espiritual. Quem é espiritual discerne o mundo espiritual. É muito interessante quando você está com a bispa e tantas experiências que ela já viveu e de coisas que ela ensina aqui no altar e nos programas, de ela estar em determinados lugares, ela fala, opa, isso aqui não está certo. Fale com tal pessoa, diga a tal pessoa, isso, aquilo outro. É batata. É uma coisa assim que você fala assim, meu Deus do céu, que é isso? Fala com tal pessoa, olha, para ela vigiar isso, aquilo. Já aconteceu comigo. Eu recebi, falo, olha, a bispa deu uma direção. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Ela falou, isso inclusive recente aqui no altar. Teve um tempo que ela chegou e ela falou assim para mim, olha, e ainda foi o bispo Anderson que veio até mim, olha, a bispa teve um sonho e nesse sonho estava, eu não vou contextualizar tudo aqui, mas a Ana Vitória assim e assim. E naquele momento nós estávamos vivendo algo bem tenso, familiar, na área familiar. Aquilo veio com peso. E nós começamos, naquele momento, nos posicionamos. Até então não havíamos nos posicionado. E começamos a orar, a repreender, a orar, a repreender, orar, a repreender, quebrar toda aquela carga, fechar o cerco em oração. Deu um tempo, uma professora da escola manifestou, pegou um garfo, não pode usar garfo de metal na escola. Ela pegou e ela veio com tudo e ela queria furar o pescoço da Ana Vitória. Ela queria furar o pescoço da Ana Vitória. E ela veio transtornada, totalmente endemoniada. A maneira, e ainda, depois a inspetora disse assim, eu não vi, os olhos dela estavam totalmente diferentes. Demônio. E ela veio, tentou, não chegou perto ali naquele momento, cercaram ali, acabou saindo, a mulher foi expulsa, foi desligada, teve várias situações que prejudicou ela, porque ela trouxe uma insegurança para a escola. Ninguém confiava mais nela. Ninguém confiava. Mas não é o ponto que eu quero me prender sobre a pessoa. Eu quero me prender ao ponto de falar para você do sonho e da direção que eu recebi. E quando nós oramos e começamos a repreender aquilo, passou 4 dias, isso aconteceu. E eu, na hora, quando eu recebi a ligação, eu estava ainda longe de São Paulo, estava fora de São Paulo. Eu deixei ela na escola, estava fora de São Paulo. Quando longe me ligaram várias vezes, eu não conseguia atender. Quando eu fui retornar, falaram, olha, preciso que o senhor venha na escola. Eu falei, o que aconteceu? Não, preciso que o senhor venha na escola imediatamente. Eu falei, poxa, isso não se faz. Aconteceu alguma coisa, está tudo bem? Está tudo certo? Não, eu preciso que o senhor venha na escola. Eu estava para lá de Jundiaí. Imagina, um trânsito, eu vim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. A Ana Paula não podia ir, não sei o que ela estava fazendo. E eu vim quase 2 horas de trânsito. Chego na escola, está a Ana Vitória sentada, de costa, eu falei, poxa, o que aconteceu? E aí conta toda essa situação. E ela usou a seguinte expressão, a inspetora. Para ela estar morta. E no sonho que a bispa falou e mostrou, ela mostrou em detalhes o que poderia acontecer para nós nos revestirmos e fecharmos
e darmos atenção àquilo que talvez não estava sendo percebido. Você está conseguindo entender? Você está entendendo o que eu estou falando? Não se prende na história. Eu contextualizei aqui para você entender a percepção espiritual. Porque naquele momento, eu e a minha esposa não tivemos esse discernimento. Nós não tivemos essa percepção do mundo espiritual. Nós não tivemos, e ali foi o próprio Deus cuidando, zelando, porque talvez eu estaria falando aqui de uma criança que foi enterrada. De uma criança que foi enterrada. Eu ouvi isso, para ela estar morta. Ela estava transtornada. Transtornada. Percepção espiritual. O que talvez está acontecendo, você ainda não teve o discernimento. O que talvez está acontecendo? Você não teve o discernimento porque não é normal. Determinadas coisas, você fala assim, não é normal. Você ter situações no trabalho, na empresa, com funcionário, na saúde, é toda vez a mesma coisa na saúde. Não, levanta um, cai outro, levanta um, cai outro, levanta um, cai outro. É um problema outro, sai do espeto, cai na brasa. Uma hora é uma situação, espera um pouquinho, você não entendeu que alguma coisa está acontecendo? Você está conseguindo entender ou não? Alguma coisa. E você tem que ter esse discernimento. Não, mas é porque os ataques. Espera um pouquinho, um homem espiritual discerne as coisas espirituais. Maldição sem causa, ela não pega. Por que ela está tendo poder? Por que ela está conseguindo? Nós vemos aqui o exemplo de Jesus. Ele combateu com a palavra. E nós não vemos aqui Jesus fazendo uma oração. Ele falou a palavra. Mas a palavra estava dentro dele. E ele discerniu aquilo. Mas olha como que o diabo é. Você já ficou aqui? Quem aqui já ficou em 48 horas de jejum? Já ficou? Já? É gostoso, não é? Bispo, é bom para o mundo espiritual, para a minha vida espiritual, mas gostoso não é não. Chega um momento que a tua cabeça só pensa no quê? Comida. Não é? Aí você fica fazendo o cálculo, não é? Não. Aí vem aquelas vozezinhas assim. Não, se você beber um pouquinho de água, Deus vai te entender. Um pedacinho de pão, sabe? Um pedacinho de pão. Deus vai te entender. Calma. Por que nas primeiras horas você não é tentado? Por que você é tentado quando você já está no limite? Por quê? Por que você é tentado quando você já está ali? Você já está no... Por quê? Porque o diabo falou, opa, agora é a hora, não é? E ele espera que nem uma serpente, uma piton, e sutilmente o que ele vai fazendo? Vai cercando, 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 cercando. Quando você menos espera, ele... Você fica sem ar, sem forças, sem reação. Você acaba sendo atacado por aquela situação que foi criada para te prejudicar. Mas olha o que os 52 dias faz. O propósito de fé de 52 dias não permite que você fique assim. Só que para isso, você tem que se colocar abaixo e fazer tudo o que tem sido direcionado para você. Porque os 52 dias desse ano, de 2025, eu disse isso e falo todos os dias, praticamente, todos os dias. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas por favor,
não me deixe de fora dos seus projetos. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor tem com a igreja neste momento. Senhor, me ajuda eu ver, e isso é uma oração que eu faço. Senhor, me ajuda eu ver o que eu não estou vendo, me ajuda eu entender o que eu não estou entendendo, me ajuda eu discernir o que eu não estou, Senhor. Tem coisas que é muito complexas para mim, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, eu sei que o Senhor sabe, o Senhor pode me ajudar. Eu preciso disso. Eu preciso ter esse entendimento. Eu não vou ceder a essas pressões, esses ataques, essas afrontas. Tem gente que já parou. Tem gente que só ora quando ele vem na igreja. Sabia? E em nome de Jesus, espero que não seja você. Vou até fechar os meus olhos, para não correr o risco de você falar assim, ó. Eu sou essa pessoa. Não. Só oro na igreja. Eu só vigio quando eu entro na igreja. Quando eu entro na igreja, aí até minha postura muda. Pai, Senhor, irmão. Deus abençoe. Vai dar tudo certo. Não, nós vamos vencer. Lá fora, tá que nem aquele gatinho que fica à madrugada com frio. Me ajuda! Me ajuda! Não reage. Não reage. Em nome de Jesus, se levante, se coloque na posição. Não perca tempo. Gente, faltam 5 dias. Você já chegou até aqui? Se você voltar, você vai ter jogado fora tudo que você fez até aqui. E muitos podem dizer assim, bispo, eu não fiz nada, então faça o que você tem que fazer agora. Porque ainda você está nesse propósito. O portal ainda está aberto. Você entende? O portal está aberto. Não, bispo, mas eu preciso fazer os 52 dias inteiros. É verdade. Só que você tem que ser grato a Deus por você ter recebido consciência e entendimento dentro do período e passando pelo processo. Porque muitos, infelizmente, vai finalizar os 52 dias e perderam 52 dias. Infelizmente, tem pessoas que nesses 52 dias mais reclamou do que em qualquer outro tempo. Mais questionou do que em qualquer outro tempo. Mais deu a resposta errada do que em qualquer outro tempo. Eu ainda falava esses dias ainda para o bispo Fernando uma situação, há 15 dias atrás, algo, e ainda, olha, isso aqui eu faço. Não, mas tem muita coisa e não tem. Não, eu faço. Aqui, eu pego, eu faço. Isso aqui, não, eu vou fazer, Deus vai me honrar. Eu vou vencer isso aqui, eu vou superar isso aqui. Sabe por quê? Porque quando você não agarra o que Deus colocou nas suas mãos, Deus coloca nas mãos de alguém. E Deus vai usar aquela pessoa. Deus vai abençoar aquela pessoa. Deus vai prosperar. É Deus quem prospera. É Deus quem honra. É Deus quem exalta. É Deus quem prospera. Semana passada eu ainda falava, eu não sei se quem estava aqui no culto ouviu isso, de um empresário que comprou uma empresa falida em São José do Rio Preto, que era uma loja de R$1,99, quebrada, falida, quebrada, assim, não faturava. Não faturava. Ele pegou a loja, em menos de alguns dias, ele conseguiu quitar aquela loja
que havia sido parcelada em 10 prestações de R$ 10.000 por mês. O único acordo que o dono entregou, falou, não quero problema. Isso aqui vai quebrar. O dono falou para ele, isso aqui vai quebrar. Essa empresa vai quebrar, vai ter funcionário para pagar, vai ter processo para pagar, e a única coisa que eu quero, o acordo, eu quero transferir tudo para você, e eu não quero que você mande ninguém embora, num período de 3 meses, porque eu sei que isso, aquilo, diante da lei, tantas coisas, eu quero que você assuma isso comigo. Eu passo para você, tem 9 funcionários, tem aqui o aluguel que é esse valor, a loja está toda aqui cheia. Ele não mudou funcionário, mas ele mudou o espírito do lugar. Em menos de 9 dias, ele vendeu 140 e poucos mil reais. E ele pagou tudo. Pagou tudo. E depois disso, abriu mais 6 lojas. É o espírito. Você está entendendo o que eu estou falando? É o espírito. No mesmo lugar, a mesma loja, os mesmos funcionários, o mesmo vendedor, o mesmo representante, o mesmo financeiro, os mesmos repositores, as mesmas pessoas. A mudança de espírito. E quando ele chegou lá, ele fez um trabalho de oração antes de abrir, fez um trabalho forte de oração, levou os pastores, foi ungir, foi orar, fez uma corrente de oração lá, e Deus honrou. Discernimento espiritual. Ocupar esse lugar espiritualmente. Para analisar que algumas determinadas coisas que aconteceram e acontecem na sua vida, não é Deus. Muitas coisas são espirituais e você não entendeu ainda. E se você não se levantar, entenda uma coisa, não vai ter ninguém que vai se levantar por você. O povo passou mais de 120 anos naquela mesma situação. Há quanto tempo você está vivendo isso, o que você está vivendo e não passa? Você vai esperar os 52 dias terminar? O que está faltando? O que está faltando? O que falta? Eu ainda até coloquei aqui, olha que coisa. Neemias, a obra já estava quase concluída, mas o inimigo insistia para ele descer do muro. Satanás tentou oferecer atalhos no final. E nós estamos no 47º dia do propósito. O inimigo tenta nos cansar, distrair, fazer pensar em desistir. O ataque é forte. Repete isso comigo, o ataque é forte. Porque o inimigo sabe que estamos prestes a romper. Lembra dos 3 metros? Para chegar no ouro? 3 metros. Por que largar? Por quê? Não, bispo, eu estou cansado, eu estou num ritmo que, olha, por que abaixar as mãos? Você vê que desistir nunca foi de Deus, nunca foi do Senhor. Quando Moisés estava com as mãos naquele monte, cansada, Deus falou, Moisés, eu te entendo, pode parar? O que Deus fez? Preparou Arão e Ur, foi ou não foi? Para segurar as mãos deles, mas Deus não permitiu que ele abaixasse as mãos. Eu poderia citar vários exemplos para você aqui, mostrando isso. Deus quer que você continue lutando. Deus quer que você continue guerreando. Deus quer que você continue fazendo o que você precisa fazer. Porque tem coisas que você não tem motivação alguma para fazer. É ou não é? É todo dia que você quer vir para a igreja? Vamos ver se há sinceridade aqui agora. Todo dia que você quer vir? É todo dia que você quer orar? Aquele dia que você fala, uhul, bora orar! É? Tem dia que você tem um desânimo que nem abrir a boca você consegue.
Você não consegue, você está ali. Você já acordou assim alguma vez? Um desânimo, você fala assim, de onde veio isso? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, de onde veio isso? Dormi bem, não tive pesadelo, não comi nada pesado à noite. Está errado isso. Não, tá bom, tá tudo bem. Hoje eu quero fazer o quê? O que o diabo leva a pessoa a fazer? Qual que é a palavra? Eu quero ficar quietinho hoje. Não é? Deixa eu quietinho. Deixa eu quietinho, porque eu vou ficar alimentando misérias e conjecturando coisas e ficar fazendo planos de derrota até eu chegar num nível de depressão profunda, intensa e começar a fazer uma bobagem atrás da outra com a minha vida. Deixa eu quietinho. Não é assim? Não, bispo, jamais eu falaria isso. Não, você não fala, mas as atitudes de muitos mostram planos de derrota. Planos de derrota. Se coloque na posição. Não deixe os 52 dias passar. Porque eu estou declarando todos os dias, 7 vezes ao dia ou mais, vai terminar bem. Vai ficar tudo bem. Vai terminar bem. Senhor, está doendo, está difícil, mas vai terminar bem. Eu vou conseguir, o Senhor vai me ajudar? O Senhor vai me ajudar? O Senhor me ajudou até aqui, Ebenezer. Obrigado pelo Senhor ter me ajudado até aqui. O Senhor vai me ajudar, eu vou conseguir, eu vou terminar, eu vou insistir, eu vou continuar, eu vou terminar. E eu vou dizer, foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Se coloque na posição e dê a resposta certa. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu impresso. Eu quero que você reflita sobre tudo que eu falei aqui. E qual área da sua vida você tem visto de uma forma intensa um mundo espiritual ali, o diabo lutando para fazer você parar? Qual área? E eu quero que você peça a Deus. E peça ao Senhor o discernimento. E diga para o Senhor, diga, Senhor, eu não quero mais viver assim. Porque muitos viveram assim uma vida. Quando dói eu paro. Quando aperta eu paro. Quando acontece algo eu me curvo, eu desisto, eu me prostro. Deus espera mais de você. E Ele não espera apenas porque Ele está sendo exigente demais. Ele simplesmente espera porque Ele sabe que você pode. Porque você é filho dEle. E Ele sabe a capacidade que você tem, porque Ele derramou sobre você um poder, uma autoridade, que muitos não estão usando essa autoridade que foi derramada sobre a sua vida. Esse poder, essa unção, esse revestimento de força. Então peça a Deus. Peça a Deus para Ele te mostrar o que você não está vendo. Para você se tornar essa pessoa. Você não aceita mais, eu não aceito mais não entender. Você tem que entender isso. Chega, acabou. Eu não aceito mais não entender, não discernir, não compreender. Não, está errado isso. Você tem que dizer isso, está errado. Eu não quero mais viver assim. Toda vez eu preciso me prostrar, eu preciso me curvar, eu preciso da ajuda de alguém, alguém precisa me socorrer, alguém precisa me ajudar. Espera um pouquinho, em nenhum momento você vai dizer, chega, acabou. Quero mais viver assim.
Acabou. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho unção de Deus sobre a minha vida. E eu sei que o Senhor não vai permitir que eu seja envergonhado. O Senhor não vai permitir que eu seja destruído. O Senhor não vai permitir que eu seja envergonhado. Eu não vou viver assim, aceitando, vivendo uma vida distraída. A primeira coisa que o diabo quer tirar você, é tirar você da igreja, é tirar você da presença de Deus, é permitir, é lutar para que você não ore mais, para que você não busque mais a palavra, para que você não leia mais, porque ele sabe que isso vai te enfraquecer, isso vai roubar a sua força, isso vai roubar a energia, o poder no mundo espiritual, o poder que te levanta, o poder que te sustenta, o poder que te eleva, essa autoridade que te eleva. Em nome de Jesus, peça a Deus esse poder, peça a Deus esse poder. Peça a Deus, eu quero que você peça. Eu não quero que você fique com a sua boca fechada neste momento e diga: Senhor, eu quero essa unção, este poder sobre a minha vida. Cubra a minha vida, Senhor, com esse poder, com essa autoridade. Eu não aceito viver uma vida apática, anêmica, parada, travada, sem reação. Eu não aceito viver assim. Eu não aceito viver assim. Isso, fale com Deus. O que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Eu já me levantei, já ouvi a tua voz. Eu não desisti. De sonhos e um novo espírito eu já possuí. E o que estava em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos ir. Coloque as mãos no alto da sua cabeça. Eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça. Eu percebo daqui que tem pessoas que nem conseguem orar, estão oprimidas, com sono. Eu quero que você coloque as mãos na sua cabeça. E eu quero que você, com os seus olhos fechados, não fale nada, eu vou orar por você. Se você não se sentir bem no momento da oração, você vai pedir uma oração. Você não pode aceitar ficar assim. Tem gente que não consegue abrir a boca na oração. Se ela está assim na igreja,
E lá fora? Como que não estão lá fora? Em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo mal, toda opressão, todas as legiões de demônios, espíritos malignos, que têm agido na mente, no coração, colocando um cansaço absurdo, uma fraqueza, uma frieza, uma apatia, eu ordeno agora, desaloje da vida dela. Eu exijo agora, em o nome do Senhor Jesus, todo mal que vem lutando para fazer com que ela desista, com que ela pare, eu ordeno agora, em o nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu, legiões de demônios, falanges de demônios, hostes espirituais da maldade, tudo que você recebeu para destruir, para enfraquecer, para esmorecer, para desanimar a vida dela, eu ordeno agora, eu exijo agora, pega tudo que é seu, toda essa apatia, toda essa frieza, todo esse cansaço obsessivo, eu ordeno agora, eu exijo agora, desaloja em nome de Jesus, toda carga de inveja, de olho gordo, de maldade que foi lançada, que foi proferida sobre a vida dela, todas as maldições que foram lançadas, setas, trabalhos que porventura tenha sido feito, eu ordeno agora, pega tudo que é seu, toda a sua maldade, toda a sua trouxa, em nome de Jesus, e saia, e saia. Em nome de Jesus, levante o seu impresso aos céus, e eu quero que você declare agora, abra a sua boca, declare agora, diga a Deus, eu creio na restauração da minha vida, eu creio na restauração dos meus sonhos, isso, abra a sua boca, isso, não depende da minha oração, isso, declare, diga eu creio, Deus, eu creio na restauração da minha vida, eu creio na restauração dos meus sonhos, isso, se levante, declare, não pare, declare, creia, em nome de Jesus, creia, declare, eu creio, Deus, eu creio na restauração da minha casa, eu creio na restauração da minha família, eu creio na restauração dos meus sonhos, dos meus projetos, isso, declare, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, em oração, Senhor, em concordância, meu Deus, com cada uma dessas pessoas, eu declaro, Senhor, que todos os sonhos, que todos os projetos, que todas as áreas, que tudo aquilo que ela tem apresentado ao Senhor, eu declaro materializado, eu declaro concretizado, eu declaro, Senhor, essa restauração completa, assim, meu Deus, como o Senhor honrou Neemias, eu declaro, honre essas pessoas, honre elas, meu Deus, honre elas, eu declaro vitórias, eu declaro respostas, eu declaro definições, eu declaro o favor do Senhor, meu Deus, sobre a vida dela, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu creio, Senhor, o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, nós podemos orar aqui e o Senhor agir lá, e eu declaro, Senhor, o Senhor visitando áreas, situações, meu Pai, negociações, meu Deus, e dando vitórias, dando respostas a cada uma delas, em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro, responda, Senhor, responda, meu Deus, dê vitórias, meu Deus, dê respostas, Senhor, nós estamos na reta final do propósito, e eu creio que grande é o Senhor, meu Pai, o Senhor não vai despedir ninguém aqui,
de mãos vazias. Ninguém de mãos vazias. Ninguém de mãos vazias. Diga ao Senhor, diga a Deus, eu creio. Eu creio, eu saio daqui com vitórias. Todo mal, toda carga que estava sobre a minha vida, diga, ela foi quebrada, ela foi destruída. Diga, eu estou revestido de poder, de unção, de graça, e eu sei que eu vou terminar os 52 dias dizendo, foi nos 52 dias. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.